Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar geografia. Então, crianças, preste atenção na explicação que a professora está dizendo, tá bom? Vocês também têm um livro de vocês que vai apoiar vocês a responder também as questões, tá bom, crianças? E se vocês tiverem alguma dúvida, vai falando comigo. Então, vamos iniciar com as perguntas. Defina as principais formas de relevo brasileiro: planalto, planície e depressão. Se vocês tiverem alguma dúvida ou esqueceram relacionada a esse conteúdo, então nós vamos voltar lá na apostila que está falando sobre esse assunto, tá bom, crianças? Então vamos lá. Na página 292, o que vocês vão fazer? Aqui está explicando o que é planalto, depressão e planície. Tá bom, criança? Então, vocês vão ler com atenção para poder definir. Vocês viram que a linha tá pequena, vocês não viram? Então, vocês vão resumir essas formas de relevo, tá bom, crianças? A tia Karina vai ler para vocês. Eu vou ler para vocês o planalto. Forma de relevo levemente ondulada, com altitude variável, em geral acima de 200 metros. Suas rochas apresentam intensos desgastes provocados principalmente pela ação da água e dos ventos. Os sedimentos provenientes desses desgastes se acumulam nas áreas mais baixas e seu entorno, como planície e as depressões. Então, crianças, vocês podem observar que o planalto ele é mais elevado. Ok, crianças? Então, vocês vão ler, vão resumir o que é planalto para definir na atividade de vocês, ok? Depressão. Forma de relevo com altitudes mais baixas que as áreas em seu entorno. São terrenos rebaixados, em geral com as superfícies planas, resultantes de intensos desgastes. Então, nós vamos observar aqui, criança, planalto seria esse aqui, que é mais elevado. Já a depressão, criança, fica aqui, ó, parte mais baixa. E a planície, forma de relevo com terrenos planos e altitude pouco elevada em relação ao nível do mar. As planícies, em geral, acumulam sedimentos vindos de desgastes e áreas de planalto. Então, vocês podem observar que a planície já é mais retinha, está no nível do mar. O mar está aqui, vocês estão observando? E a planície está aqui. Já a depressão é a parte mais baixa. E o planalto, vocês observaram aqui, ó, é mais elevado. Então, vocês leiam com atenção, verifiquem as imagens para poder responder. Tá bom, crianças? Na primeira questão. Aqui na próxima questão, aqui tem as formas de relevo, vocês estão observando, né? Aqui tá explicando também o que é cada um e aqui vocês vão completar, tá bom? Nesses espaços, vão ler a pergunta e vão completar os espaços com as formas de relevo. Na próxima questão, vocês vão relacionar as letras ao que está dizendo, né? A referente à cheia, o B vazante, C rios temporários e D rios perenes. Então vamos voltar a esse conteúdo. Crianças, na página 297, tá falando sobre o volume de água de um rio, né? Que pode ser perenes ou temporários. Vocês podem observar. Então a tia Karina vai ler para vocês. Falando sobre os rios perenes. Passam por alteração ao longo do ano, porém eles não secam totalmente. Na época de maior ocorrência de chuvas, seu efeito fica mais cheio. Nos períodos de seca, o nível de suas águas diminui. Os rios perenes predominam no território brasileiro. Aqui, crianças, é uma fotografia do rio São Francisco. Ele é considerado um rio perene. Já os temporários, vocês podem observar na fotografia.
No período mais seco do ano, em que a ocorrência da chuva é pouca ou nenhuma, os rios temporários chegam a secar. Os rios temporários estão presentes principalmente na região Nordeste, em áreas com períodos prolongados de pouca chuva ou seca. O Rio das Pedras, mostrado na fotografia, é considerado um rio temporário. Vocês podem observar que tem terra, né? Não tem pouquíssimas águas, né, crianças? Mas é só no período de seca, tá, crianças? Crianças, é vazante. É terra baixa e plana, temporariamente alagada. Ao longo dos rios, lagos, aquadas, várzeas, cultura feita à margem de açudes ou leitos de uns rios, quando estes voltam ao seu nível normal na época de estiagem. Vocês estão observando, né, esse rio, né, que ele tá uma água espalhada, né, tá uma água vazada e que no meio ele tá seco, né, vocês estão observando? Isso é vazante. Agora nós vamos falar sobre cheia. Cheia é uma enchente. É geralmente uma situação natural de transbordamento da água de seu leito natural, qual seja córregos, lagos, rios, ribeirões, provocados geralmente por chuvas intensas e contínuas. Vocês podem observar um rio, né? Tá muita água, né? Vocês observem. Agora, crianças, vocês coloquem as letras de acordo com o que está se pedindo, tá bom? Letra A, referente à cheia, B, vazante, C, rios temporários e D, rios perenes, ok? Embaixo, descubra outro nome de rios perenes que recebe. Organize as letras e descubra. Então, vocês vão colocar as letras, né, de forma organizada, né, do menor para o maior, para descobrir qual outro nome que se dá ao rio perene, ok? Embaixo, dê exemplos de aproveitamento dos rios pelos seres humanos. Você já pode observar na fotografia, né, o que eles estão fazendo. Mas também vocês podem dar outros exemplos, tá bom, crianças? Aqui nessa imagem, né, é um cartoon, é uma imagem, né, que é uma imagem que tá falando sobre poluição, né, crianças? Então, vocês vão descrever o rio representado nessa charge. O que está acontecendo nesse rio, tá bom, crianças? Então, vocês vão descrever qual é a crítica dessa charge, tá bom? E a última, dê sua opinião, o que poderia ser feito para que não aconteça essa cena, que tanto vemos em nosso dia a dia. Então, crianças, o que podemos fazer para que essa cena que está acontecendo aqui não seja uma cena banal, uma cena que nós vemos no nosso dia a dia, tá bom, crianças? Não vamos tratar isso como normalidade, como se fosse normal isso acontecer, tá bom, crianças? Então, vocês vão colocar a opinião de vocês. O que pode ser feito para que não aconteça isso, tá bom, crianças? Então, hoje nós estudamos geografia. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao conteúdo, vocês vão falando comigo, tá bom? Eu estou aguardando vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.